Pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Coworking de Endurance. Hoje um tema bem interessante, bem prático, né? Que é uma discussão aí quase que ad eterno, né? Sobre percepção de esforço e o uso dela nos treinamentos. Então, a nossa pergunta aqui, né? A percepção de esforço pode ser usada para definir zonas de treinamento? É uma pergunta que muitas vezes algumas pessoas me fazem, e a gente tem algumas questões a discutir, mas são questões boas, bacanas. E o artigo que eu trouxe hoje, ele pode nos ajudar, né, com várias informações. Não é um artigo complexo, é um artigo mais simples, mas dentro da sua simplicidade, foi feito ali todos os procedimentos que deveriam ser feitos. Ele é bem interessante, né, quase sem pessoas avaliadas, então a gente entende que temos dados bem interessantes aqui nesse artigo e que a gente pode exportar isso para o nosso dia a dia, tá? A gente vem com algumas perguntas, né, como a gente sempre tem, quais os problemas ou qual o problema que está em pauta, né? O ponto-chave aqui é a organização das zonas de treinamento. Eu recebo aqui no laboratório de fisiologia do esporte, né, aqui em São Paulo, muita gente de várias assessorias e muitas vezes algumas pessoas chegam para mim e falam: olha, Gerson, eu treino em uma assessoria, eu adoro lá, eu gosto do meu treinador, eu gosto do pessoal, mas lá a gente treina em grupo e eu não sei muito bem quais são minhas zonas de treino, né? Então, estou vindo aqui realizar um teste com você. Eu quero entender melhor minhas zonas de treino para na hora que, né, estiver lá treinando eu possa entender melhor o que eu estou realizando, né? Então, isso é uma coisa meio corriqueira acontecer aqui comigo, tá? De vir alguém procurando entender melhor as suas zonas de treinamento. E, obviamente, isso depende muito de qual assessoria, né, qual treinador que ele está trabalhando. E não nos cabe aqui, acho que, ficar criticando uma forma e vangloriando outra forma de trabalho, mas existem formas e formas, e a pergunta ou o problema que o artigo quer resolver é entender uma forma mais simples da gente organizar as zonas de treinamento, tá? Então, quem prescreve treino aqui no grupo e quiser pensar nessa metodologia, hoje vai ter aqui muitas informações interessantes para isso, tá bom? Outro ponto interessante da nossa discussão aqui, né, ele é uma discussão para corrida, né, foi feito com corredores, mas de vez em quando aparece aqui para a gente, porque ele pode ser usado também para o ciclismo, ele pode ser usado para natação, ele pode ser usado para o remo e assim por diante, tá? Então, são discussões aí pertinentes para ambas situações, e então acho que vale a gente sempre pensar nesse contexto todo. E aí, acho que o ponto-chave aqui nessa discussão desse artigo, que está em pauta aqui, é essa associação entre o biológico e o psicológico, o emocional, o sentimento, né? Quando a gente pensa no exercício, então essa associação que os autores fizeram entre lactato sanguíneo, ritmo de corrida e percepção de esforço, acho que isso é muito plausível, assim, muitíssimo interessante, eu gosto bastante. E, obviamente, quais desfechos que o artigo traz para a gente, né, como é que ele consegue nos ajudar a contextualizar aí as conclusões que o artigo chegou. Tá? É um artigo que não é tão recente, é um artigo de 2015, mas eu destaco duas questões aqui, né? Primeiro, que é um artigo lá do Journal of Strength Conditioning, que é uma revista boa e que tem um caráter muito prático, né? Ela gosta assim de falar muito sobre o treino do dia a dia, o treinador, né? Então ela se posiciona como uma revista científica para treinadores, tá? Então acho que é um primeiro ponto assim bem interessante que esse artigo ele traz uma pegada bem prática e está publicado numa revista que tem a mesma pegada, né? O segundo ponto é que o José Dantas e o Fábio Nakamura são brasileiros, né?
O José Dantas mora lá na Itália, para quem não conhece, é um fisiologista, fez o doutorado dele, acho que se não me engano, lá na Itália mesmo. Ele trabalha dentro da Federação Italiana de Ciclismo, tá? Ele treina alguns atletas, mas lá na Federação Italiana ele trabalha muito como fisiologista mesmo da federação, testes nos atletas jovens, nos atletas mais experientes. É um cara assim importante para o ciclismo brasileiro em termos de profissional da área, tá? E o Fábio Nakamura é um pesquisador assim, espetacular, que vem lá da Unesp, de Rio Claro, e trabalhou em alguns lugares aqui no Brasil, lá em Londrina, lá no Nordeste, e, se eu não me engano, agora, atualmente, ele está trabalhando em Portugal, trabalhando na Itália, numa universidade, agora está em Portugal, numa outra universidade, e é um pesquisador que publica muito, muito, muito mesmo, e conhecido nosso aí de longa data, tá? E o artigo, né, essa questão de determinação das zonas de treinamento, né, dos limites da zona de treinamento, a partir do lactato sanguíneo e a percepção de esforço em corredores. Tá? A introdução do artigo já traz aqui alguns pontos bem interessantes para a gente, porque eles começam a nos lembrar, né, que os limiares metabólicos, as zonas de treinamentos metabólicas, né, têm sido investigado há muito tempo, especialmente para prescrever e também para monitorar o treinamento de endurance. Então, uma coisa assim que está, no mínimo, aí há mais de 40 anos sendo estudado, tá? Então, a gente tem um ponto bem importante, que é uma área já com bastante conteúdo, com bastante discussão, tá? Há muito tempo mesmo. E o lactato sanguíneo vem se mostrando como um importante marcador para definir essas zonas de treinamento. Não é o único, mas é um dos mais utilizados, especialmente em pesquisa, né? E aí temos alguns pontos, né? A gente vai ter diferentes zonas de treinamento, vamos ter zonas mais leves, zonas intermediárias, zonas mais pesadas. Envolve muito aqui essas questões das zonas metabólicas que ocorrem, né, as mudanças no nosso metabolismo durante o exercício. Então, essas zonas de treinamento aqui vão ser diferentes. E aí eu tenho mudanças fisiológicas, mudanças nutricionais. Então, por exemplo, a gente tem muitos nutricionistas no grupo aqui, né? Não dá para você prescrever a mesma quantidade de carboidrato, de líquido, de sódio, se o atleta está numa zona mais leve, se ele está numa zona intermediária, se ele está numa zona mais pesada, ou se ele faz um exercício que mescla todas essas zonas, por exemplo, um mountain bike. Então, conhecer dessas zonas metabólicas ajuda o treinador, o atleta, o seu nutricionista, né, especialmente com esses três pares do dia a dia, mas também vão ajudar, por exemplo, lá o psicólogo do esporte que vai atender as demandas emocionais desse atleta, você entender também, né, se trabalha com esporte, com exercício, você entender o que cada uma zona, não precisa ser um especialista em zona de treinamento, mas precisa entender que as pessoas treinam em zonas diferentes e o que cada zona diferentes pode trazer para essas pessoas, nas questões emocionais, por exemplo. Então, a gente tem esses pontos aqui interessantíssimos, né? Temos as questões, especificamente aqui, das três grandes áreas de intensidade, e aí a gente começa a adentrar um pouco mais na questão fisiológica, e nossos amigos médicos aqui também vão nos ajudar, por exemplo, com mudanças hormonais, mudanças respiratórias, cardiológicas, mudanças na atividade muscular. Então, tudo isso vai estar envolvido nessas três grandes áreas de intensidade, né, que o artigo vem discutindo, e ele separa, né, em três grandes áreas, uma zona estável, né, de estabilidade metabólica, que eles chamam aqui de lactato com menor de 2 milimols, tá? Uma zona estável para instável, então uma transição, quase o final da transição metabólica, estabilidade, que seria um lactato entre 2 e 4 milimols, aqui para o artigo,
usando conceitos bem clássicos, tá, em relação a valores fixos de lactato, e a zona instável, onde a gente teria lactato acima de 4 milimols, que a gente teria instabilidade metabólica muito grande, e os autores estão assumindo, né, essas três grandes áreas aqui como as três grandes áreas de intensidade para o treinamento das pessoas. Tá? Lembrar, no penúltimo artigo que a gente discutiu, eles também trabalharam com essa nomenclatura. Olha, a zona 1, né? Zona 2, zona 3. A zona 1, abaixo do limiar 1, que aqui os autores estão definindo abaixo de 2 milimols, lactato abaixo de 2 milimols. A zona 2, né? Entre o limiar 1 e o limiar 2, que é essa zona estável para instável, e uma zona 3 acima do limiar 2, que nesse caso aqui estão assumindo acima de 4 milimols. Tá? Então, percebam que essas nomenclaturas elas vão se reproduzindo em vários outros trabalhos científicos, para definir para a gente essas três grandes áreas de intensidade. Tá? Para ficar mais claro, para quem não tem muita familiaridade com isso, eu limitei 3 pontos aqui, para ficar fácil da gente entender. Então, dentro de uma escala aqui de intensidade, né, está abaixo de 2 milimols é a zona estável de lactato, e estável metabolicamente falando. O que está entre 2 milimols e 4 milimols de lactato é uma zona que está de estável para instável, entrando no máximo equilíbrio fisiológico aqui, mas esse máximo equilíbrio fisiológico ele não fica por muito tempo, no máximo 1 hora, e a partir disso existe um desequilíbrio e fadigas acumuladas aqui, e a partir desse 4 milimols a gente já teria uma zona instável metabolicamente falando, tá? Então, a gente teria uma zona 1, uma zona 2 e uma zona 3 aqui. Para quem está acostumado com 5 zonas, particularmente eu, Gerson, gosto de dividir daqui para cá, daqui para cá, zona 1, essa região aqui, ó, essa região aqui, zona 3, essa região aqui, zona 4, e essa região aqui até o VO2 máximo em zona 5, tá? Então, particularmente, eu gosto muito dessa divisão que eu acabei de explicar, mas eu não coloquei ela aqui, porque o artigo segue a divisão por 3 zonas, 3 grandes zonas, para não confundir ninguém, eu deixei dessa forma, tá? E aí, um ponto-chave para a gente, que, né, eles trazem aqui, é dessas âncoras metabólicas para dividir as zonas. São 2 milimols de lactato aqui e 4 milimols de lactato aqui, tá? Âncoras metabólicas para dividir essas 3 zonas. Um ponto importante, lá na década de 80 já, acho que foi em 1981 e 83, em 1981, um trabalho de um autor chamado Stigman, ele fala de limiar anaeróbio individual, tá? E ele fala que esse ponto máximo de equilíbrio aqui, ele pode ser encontrado em 3 milimols até 8 milimols de lactato. Então, ele sugere que tem pessoas que vão encontrar estabilidade, esse máximo equilíbrio aqui, até em 8 milimols de lactato. Ou seja, é um teste muito mais individual do que você trabalhar com concentrações fixas de lactato, como os autores usaram aqui, tá? Outro ponto interessante que a gente discutiu lá no curso de genética aplicada ao esporte e a concentração de lactato na corrente sanguínea das pessoas vai depender muito, muito, muito de um gene que envolve a proteína transportadora de lactato para dentro da célula, que é a MCP1, tá? Então, tem pessoas, por acaso, que vão ter uma expressão desse gene maior e vão ter pessoas que não expressam esse gene, por exemplo, no meu caso, né, com a expressão gênica dele. Não expressa, não, a expressão gênica dele é muito pequena. Então, por exemplo, é bem provável que o meu máximo, o máximo equilíbrio, né, a máxima estabilidade do lactato para o Gerson seja acima de 4 milimols, tá? E a pessoa que
ela expressar mais esse gene MCT1, provavelmente ela vai ter uma concentração de lactato no sangue menor, então é bem provável que ela estabilize aqui por volta de 3 a 4 milimols, tá? Então, para saber isso, a gente precisa fazer teste genético, não tem jeito, para entender porque algumas pessoas têm um lactato muito mais alto e outras pessoas têm um lactato muito mais baixo, né? Para a intensidade, a pessoa está percebendo muitas vezes, está ficando ali um tempão com lactato ali de 5, 6 milimols, por exemplo, tá? E outra pessoa, quando chega ali 3, 3,5, já está 4, já está quase vendo teto preto, tá? Então, são questões bem individuais e que têm sido estudadas assim com mais detalhes de um tempo para cá. Tá bom? Beleza. Mas vamos encarar os dados que os autores trouxeram. Esse âncora metabólica 2 milimols, essa âncora metabólica 4 milimols. Então, para cá tem zona 1, nesse meio zona 2, daqui para cá zona 3. A gente sabe que lactato não é um teste acessível à maioria das pessoas, né? A gente sabe disso, porque tem equipamento envolvido, tem fita, tudo custa um pouco caro, né? Então, os autores entenderam que existe uma necessidade de encontrar métodos alternativos para determinar essas zonas de treinamento que se associem com o lactato. E aí, né, eles sugerem que a gente tem vários estudos falando de zonas de treinamento por frequência cardíaca, por pace, por potência, e especialmente a percepção pode ser uma técnica bem acessível, bem barata, para se usar no dia a dia com as pessoas. Então, a partir disso, né, o objetivo desses autores foi entender se a percepção de esforço poderia ter uma associação com esses dados metabólicos do lactato, e se eles conseguiriam entender se existe um ponto limite da percepção para esse ponto aqui, que seria do primeiro limiar, e para esse ponto aqui, que seria do segundo limiar, por exemplo. Tá legal? Então, essa foi a ideia toda do artigo, que é uma ideia interessante, prática, e tentando associar uma questão metabólica com uma questão de percepção subjetiva do estudo. Eles conseguiram aí reunir 95 corredores amadores, desses 95, 6 foram mulheres, tá? Fizeram ali um percentual de gordura por dobras cutâneas nessas pessoas, então, fizeram uma antropometria com elas e tudo mais. Essas pessoas, para participar desse estudo, eram pessoas saudáveis, né, ativas, que correm frequentemente, pelo menos 3 vezes por semana, tá? Que estivessem em preparação, estivessem treinando durante a fase aí do estudo, e que já treinassem pelo menos há 1 ano, né, de 1 a 5 anos, aí, que foi o range que eles encontraram, e que tivessem participado de competições, pelo menos de uma competição no último ano, de 10 a 42 quilômetros, né? Essas questões eu já falei, isso aqui mesmo, né? 95 corredores, 1 a 5 anos de experiências, prova de 10K 42, ao menos uma competição no último ano, e esse era o grupo interessantíssimo aqui que eles estudaram. E percebam, na hora que a gente vai olhar os dados desses atletas, né, os 95 atletas, que eles têm um perfil muito parecido com os perfis que acredito que todos nós aqui atendemos, pessoas por volta ali de 40 anos, né, então pessoas de meia idade, já não são adultos jovens, já não são adultos idosos, são adultos de meia idade, gostem ou não, né, para quem já tem mais de 40 aí, que é o meu caso. E os homens tinham uma média aqui de 40 anos, a mulher 39,5, é muito parecido, né? Peso médio do grupo 70 quilos, 1,75 m, IMC aqui bacana, de 22,8, IMC médio interessantíssimo, tanto dos homens quanto das mulheres, né? IMC bem saudável. O percentual de gordura por dobras cutâneas, médio de 13, homens com 12 e mulheres com 23%, também é ok, tá? Então, assim, um grupão. Esse grupo aqui representa muito as pessoas que a gente atende, por exemplo, na nossa rotina.
pegar aqui mais ou menos 7 anos, vai dar aqui um range ali, né, de 33 para uns 47 anos, que está dentro, provavelmente, de 90% das assessorias esportivas do Brasil, é essa faixa etária, né? Beleza. Então, foram testar os atletas, né, em esteira, usaram e assim, como tinha um grupo muito grande, muito heterogêneo, cada um com uma performance, eles usaram uma estratégia interessante, para o pessoal que gosta de protocolo aí, né, pode usar essa estratégia, é legal, eu gosto bastante dela também. Eles pegaram 70% da velocidade média da última prova das pessoas, seja ela de 10K ou até maratona, e usaram, né, para iniciar o teste. Então, essa intensidade foi a intensidade inicial, tá? E pegaram ainda depois, essa velocidade, diminuíram 1,5 km por hora, tá? E fizeram um aquecimentozinho leve ali de 6 minutos, um trotinho bem leve. Depois, foram para o primeiro estágio, que correspondia a esse 70% da velocidade média que os atletas corriam, tá? Então, é interessante porque todo mundo começou bem leve e isso foi progredindo ao longo do tempo de uma forma interessante, né? Então, o pessoal do protocolo aí, né? Foi um teste submáximo com estágios de 4 minutos. Então, não foi um teste máximo, os estágios não foram estágios curtos, foram estágios de 4 minutos, que eu achei bem bacana. O que eu não gostei do protocolo é esse incremento de 1,5 km por hora, eu achei muito agressivo esse incremento. Eu preferiria aumentar 1 km por hora, tá? Achei que fazia muito mais sentido para o público que estão trabalhando, assim. O lactato era coletado em todos os estágios, no final do estágio, né, o lactato era coletado. Nos últimos 30 segundos desse estágio, eles coletavam uma pequena amostra de sangue, usavam um capilarzinho ali para coletar 5 microlitros de sangue, né? E isso foi retirado do lóbulo da orelha, né? Então, eu particularmente prefiro coletar lactato do lóbulo da orelha, tá? Tem gente que usa o dedo? Tem. Muita gente. Tem estudo mostrando que o dedo e a orelha são diferentes? Tem. Tem estudo sugerindo qual que é o mais adequado? Não. Então, assim, a gente tem talvez essa dúvida aqui, mas como a orelha é um local que dificilmente vai faltar sangue, né, entre aspas, tem uma grande vasoconstrição ali, por conta do local que ela se encontra, acho que é um sanguinho mais, entre aspas, mais fresco do que da mão, que muitas vezes sofre ali com uma vasoconstrição periférica, porque o sangue está sendo enviado mais para membro inferior do que para membro superior, por exemplo. Então, particularmente, eu prefiro coletar da orelha, lactato da orelha, como os autores fizeram aqui. Eu acredito que quem tenha feito isso é o Fábio, que é a nossa escola de lactato é no mesmo lugar, que é na Unesp, USP, e se usa dessa forma. A escala de Borg que foi usada, então, assim, durante todo o teste foi usada a escala de Borg. A Borg tem 2 escalas, basicamente, uma escala que vai de 6 a 20, tá? E uma escala que vai de 0 a 10, que é chamada de CR10, como está ali no texto, né? Existe uma discussão gigantesca sobre essas 2 escalas, qual usar, por que usar e tudo mais. Já existe um consenso da literatura de que a escala de 0 a 10 ela é uma escala de mais fácil entendimento comparado com a escala de 6 a 20. Particularmente, eu prefiro muito a escala de 0 a 10 do que a escala de 6 a 20. Já usei, por exemplo, no meu TCC, há 200 anos atrás, eu usei a escala de 6 a 20, mas depois disso, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre usei a escala de 0 a 10.
tá? Que para mim é de mais fácil entendimento para as pessoas. Você falar de 0 a 10 a sua percepção de esforço do que de 6 a 20. Essa escala os autores já usavam lá no estudos prévios, né, no laboratório deles, em treinamentos no laboratório deles, com alguns dos voluntários até que estavam no estudo, tá? Usavam também durante o aquecimento, familiarizavam ali os atletas à escala durante o aquecimento antes do teste, né? E explicaram, né, a escala de 0 a 10 para todo mundo antes de começar o teste, que é uma coisa bem importante, e perguntavam para o atleta, né, qual a sua percepção de esforço agora, nesse momento, usando essa escala de 0 a 10, então, nos últimos 20 segundos de cada estágio, os, os autores perguntavam a percepção de esforço e anotavam isso, tá? E depois que o lactato passava de 2 milimols, eles incentivavam de forma moderada os atletas, mas lembrar que o teste foi submáximo, então não teve super encorajamento verbal ali, tá? Alguma pergunta até aqui? Dúvida? Tá claro para todo mundo? Tá tranquilo? Qual que é o ponto nosso aqui? Se eu vou fazer um teste progressivo e eu vou coletando lactato e coletando percepção de esforço, eu espero que o que a gente espera? Qual que é a hipótese dos autores, seria a minha, se eu assumir esse estudo? Aumentei a intensidade, o lactato aumenta e a percepção de esforço aumenta. Aumentei a intensidade mais, lactato aumenta, a percepção de esforço aumenta. Aumentei mais o esforço, lactato aumenta, a percepção de esforço aumenta, até finalizar o teste. Quando que eles finalizavam o teste? Quando o atleta ali que estava sendo avaliado passava de 4 milimols, ele já encerrava o teste era submáximo, não era máximo, tá? E foi a ideia deles aí, foi a ideia do estudo. Com isso, eles vão ter uma série de dados e informações e, olhando, né, para essas informações, para esses dados, eles conseguiram plotar esse gráfico, né? Aqui no eixo X vai o lactato, e aqui no eixo Y vai a percepção de esforço. Percebam que a gente tem uma linha aqui crescente, né? Por que essa linha é crescente? E quando o lactato é baixo, a percepção de esforço é baixa. Quando a percepção de esforço é mais alta, o equivalente é que o lactato também é mais alto. Quando o lactato é mais alto ainda, a percepção de esforço é mais alta ainda. Quando a percepção de esforço é super alta, o lactato é bem mais alto. Então, a gente tem uma relação linear e positiva entre percepção de esforço e lactato sanguíneo, né? E está bem demarcado aqui para a gente, ó, 2 milimols, que eles assumiram como final da zona 1 ali, está batendo aqui na percepção de esforço de 0 a 10 em 4, e 4 milimols está batendo aqui visualmente, né, na percepção de esforço de 6, e é um dado bem interessante para a gente. Com isso, eles chegaram a um dado que, vou lembrar aqui, ó, nessa 2 milimols de lactato, ele teve uma associação com uma percepção de 4,3, né? Ficou 4 exatamente, e os 4 milimols ficou ali com uma percepção de esforço de 6,5, né? Obviamente, isso aqui são pontos médios, tá? Por isso que estão quebrados assim, e a escala, dificilmente você deve usar o meio, né? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, assim por diante. A orientação é que você use realmente de 1 em 1, que é a escala que está sendo usada, de 1 a 1. E quando, aí vem uma coisa prática minha, né? Quando a pessoa está, ela fala assim, 6 para o 7, por exemplo. Eu ponho 6-7. Se a próxima percepção dela for 8, o estágio anterior para mim é o 7, e não 6. Se a próxima percepção de esforço for 7, o estágio anterior é 6 e não 7. Então, eu uso essa regrinha que eu criei aqui na rotina para entender essa percepção de esforço para as pessoas, tá? Sem os dados aqui
do Zé Dantas e do Fábio, né, com esse estudo, aqui na nossa rotina a gente tem o seguinte, que o limiar 1, ele bate mesmo aqui entre 4 e 5, tá? De percepção de esforço, e o limiar 2, ele bate entre o 6 e o 8, tá? Na maioria das vezes 7. Mas entre 6 e 8 é o que bate aqui o limiar 2, tá legal? Então, a gente tem alguns pontos interessantes aqui no estudo que eu vou explicar já já, tá? Com isso, ou seja, com tantos dados aqui desses atletas, eles conseguiram até quantificar, determinar que tem uma equação, que é uma equação da reta. Então, se você quiser saber qual a percepção de esforço da pessoa, você joga o valor de lactato aqui, multiplica por esse 1,092, soma 2, você teria um valor de percepção, né? Por exemplo, se tivesse 1 milimol de lactato, 1 vezes 1 é igual a 1, mais 2 dá igual a 3. Então, 1 milimol de lactato, a percepção de esforço é igual a 3. Está bem aqui, assim. Tudo bem? Beleza? Aqui são outros 2 pontos para a gente, especialmente essa plotagem aqui, né? Então, uma plotagem de resíduos, tá? Quando você tem aquela equação matemática, então você plota o que aconteceu de verdade, ou seja, que a pessoa percebeu, e o quanto aquela equação matemática prevê de percepção de esforço. E você junta essas duas coisas, tá? Quando você junta essas duas coisas, a percepção de esforço que aconteceu e a prevista pela equação, você vai criando pontos, pontos e pontos, e quanto mais próximo do zero, tá aqui, melhor. E aí se ela está muito dispersa, isso é ruim, aquela equação não é tão boa. Se ela está mais junta, essa equação é uma equação interessante. Então, se a gente for pegar, a gente tem uma área aqui, ó, mais perto do zero, então a maior quantidade de pontos possíveis, a gente tem que essa equação é uma equação interessante, ela é linear positiva, como mostra aqui. Então, a gente deve ali, no caso, entender como válida usar essa percepção de esforço na rotina das pessoas. Então, isso é uma coisa bem importante para a gente, porque o estudo está meio que validando ali um lactato com a percepção de esforço e mostrando que quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, isso pode ser interessante. E quando você não tem um lactato, que na maioria das vezes que a gente não tem, se você souber usar a percepção de esforço, e se o seu aluno souber responder esse questionário de percepção de esforço para você, você vai ter uma boa ideia de que zona, daquelas grandes 3 zonas, essa pessoa está. Tá bom? Concluindo aqui o estudo, ele fala que é possível, né, adequar esses limites da zona de treinamento pelo valor da percepção de esforço, principalmente quando determinados pelaquela regressão linear ali, que ajudou bastante a entender isso, e que esses limites seriam de 4,3 por limiar 1 e 6,5 por limiar 2, né? E esses valores de percepção de esforço poderiam ser usados aqui tranquilamente para orientar e controlar, monitorar a intensidade de diferentes treinamentos a partir da percepção de esforço. E aí a gente chega naquele ponto, né, de que a gente tinha 3 zonas, ou tem 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3, né? E isso, quando a gente olha para a percepção, fica mais ou menos isso aqui, ó. De 4 para baixo é a zona 1, de 4 até 6 seria a zona 2, de 6 para cima seria a zona 3. A gente teria estável, equilíbrio máximo aqui do lactato e instabilidade. E isso nos ajuda a entender questões do dia a dia de treino, assim, para trabalhar com as pessoas. E acho que um ponto-chave aqui, pessoal, para quem é treinador, é tentar explicar ao máximo isso para seus atletas. E como é que você explica isso? Você pode gerar intensidades distintas para que essa pessoa perceba melhor o corpo dela. Um exemplo aqui bem recente, assim, né?
Hoje avaliei uma ciclista e ela tinha passado ali pelo limiar 1 já, ela estava falando que estava percepção de esforço 3, e já seria ali um 4,5. Ela chegou no limiar 2, ela falou que a percepção de esforço dela era 4 ou 5, coisa assim, e do 5 ela foi para o 10. Ou seja, a percepção de esforço dela está bem aquém do que deveria estar. Então, ela não está reconhecendo muito bem o que é um treino leve para ela, tá? Ou seja, um treino ali de zona 1, abaixo daqueles 2 milimols, ou da percepção de 4. Ela não está entendendo isso. E, provavelmente, isso é uma grande causa, pessoal, de muita gente, mas muita gente, treinar mais forte do que deveria. Você passa lá, vamos fazer aqui, nesse caso aqui que está na tela. Vamos fazer ali zona 1, né, percepção 4 e tal, e sei lá, o 4 para a pessoa correndo seria 5,30 por quilômetro, né, 11 km por hora. Quando ela vai lá e corre para 12 km por hora, 5 por quilômetro, falando que a percepção dela está tranquila. E a gente sabe que metabolicamente não está, né? A gente precisa realmente ensinar o aluno a entender essa escala de 0 a 10, porque isso garante que ele vai saber o que é o leve, o que é o moderado, o que é o forte, o que é o máximo. E na hora que você for trabalhar diferentes treinos, você consegue realmente organizar pelas zonas que você gostaria. E com isso, a gente chega né, esse resumão aqui, né, que a percepção de esforço pode ser utilizada para ajustar a zona de treinamento. Aí eu gosto bastante, mas lembrar que ela tem que ser muito bem explicada para as pessoas antes de você querer, né, já sair aplicando e querer que a pessoa entenda assim do dia para a noite. Então, tomar mais cuidado, não cometer esse erro. Explique em várias sessões diferentes o que é um treino zonal, né? Ali da percepção até o 3, 4, depois um outro treino de percepção de 5, 6, 7, um outro treino de percepção de 8, 9, 10. Você pelo menos trabalha com 3 grandes zonas, a pessoa vai entender claramente isso. Temos um ponto-chave aqui, que é um estudo de revisão do Sports Medicine, que eu gosto muito, e ele fala que a partir dos 10 anos de idade, o ser humano consegue perceber 4 grandes intensidades. Tá? Então, se o seu aluno não está percebendo nem 4 grandes intensidades, ou ele corre muito leve, ele corre muito forte, você tem que ensinar isso para ele. Tá? Isso é importante também, por exemplo, o médico que atende a pessoa saber interpretar essas questões, o fisioterapeuta que atende a pessoa saber interpretar isso, o psicólogo saber interpretar isso, o nutricionista também saber interpretar isso, para que as ações do dia a dia sejam facilitadas. Com isso, você vai otimizar o processo de treinamento dessa pessoa. Né? Isso é bem, bem importante. Perguntas? Ainda mais sobre percepção de esforço, cara, de verdade, eu não vou falar nada, cara. É uma das coisas que é mais... Zona de intensidade, né, de forma geral, quando a gente ganha escala, acho que é uma das maiores dores que a gente tem aqui no dia a dia. Né? É impressionante. Eu queria um dia tentar fazer uma amostragem de quantos atletas realmente têm dificuldade hoje eu pensei sobre isso, aí até abri uma caixa de perguntas exatamente sobre esse tema. Para a gente que domina já é difícil, imagina, cara, o cara não sabe nada. Eu estava provocando. É muito foda, é muito foda. E aí eu vejo o ponto de alguns treinadores falando que só vão trabalhar com a percepção de esforço. Né? E aí como é que essa pessoa só trabalha com a percepção de esforço se o aluno dela não sabe como é que o corpo dela está, o que está acontecendo com o corpo dela, né? Então, como é que fica isso? Que, para mim, a gente entra nessa questão, pô, quer trabalhar só com a percepção de esforço, mas não explica com detalhes o que é percepção de esforço para os alunos, não testa se o aluno está realmente entendendo o que é percepção de esforço. Então, são questões que a gente talvez tenha que fazer uma autoanálise aí, né, do que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, porque é o que eu falei, hoje chegou uma atleta aqui que, cara, era 8, ela está falando 5, né? Aí acaba o teste, e aí eu falo, ó, você tem que ajustar melhor sua percepção de esforço, né? Então, o buraco está mais embaixo, cara. Muito embaixo, muito. E, claro, a gente já, sei lá, 15 anos trabalhando com isso, passaram milhares de atletas nas nossas mãos, a gente, claro, tem
uma visão, por isso que eu dou palestra sempre, né? É porque, sei lá, com 20 e tantos anos, vou dizer que é importante ter começado sem nada, né? É muito importante ter começado sem nada. Quando eu comecei em 2000, em 98, 98, 99, cara, não tinha nada, não tinha, só tinha Timex e foi extremamente importante, muito importante. Fazer meu primeiro Erg-Spiro na faculdade como cobaia em 2000 e, eu vou falar, 2000 e pouquinho, 2003, foi na aula de não lembro quem foi, de fisiologia, era, enfim, tinha um Encore, ele estava ali na área, daí a gente usou, não lembro, mas enfim, 2003 foi o primeiro Erg-Spiro, imagina, já tinha uma base de 3, 4 anos correndo, fiz o primeiro Erg-Spiro, olha só, cara, que possibilidade incrível que eu tive de depois fui revalidar o Erg-Spiro lá na Care, depois de sei lá quantos anos. Só que foi só para bater o que já tinha. Olha que foi muito curioso, dando a minha percepção. Corri por muitos anos, cara, uns 10, 12 anos, achando que meu Z3 era meu Z4, e não era, Estava longe, estava 8 batimentos de diferença. Eu estava no meio do início do Z3 achando que era Z4. Olha, tanta bagagem que tinha, percepção de esforço, e mesmo assim, e ainda mais depois a gente gabaritou outras vezes, né? Eu voltei 2, 3 vezes, a gente cravou, inclusive tem que voltar esse ano. Mas o que a gente enfrenta muitos problemas, a questão que eu digo que o buraco é mais embaixo, porque a gente tem multifatores envolvidos no desenvolvimento do atleta. A inteligência sinestésica, a ansiedade, a capacidade de interpretar rapidamente e colocar em prática, composição corporal, diferença genética, claro, mas não vou falar de potencial genético, a gente está falando aqui de tempo de desenvolvimento, mas a capacidade de ter feeling, cara, tem atleta nosso que a gente pega em 3 semanas, cara, em 3 semanas a gente crava as zonas de treino e vai para o laboratório só bater, tem atleta que a gente fica, cara, 6 meses, ele não consegue. E tá muito legal, depois a gente entra numa discussão em outro momento filosófico, eu voltei por um plano diferente, recebendo alguns atletas de novo. Estou aprendendo muito, lá, em 6 meses, recebi 10 atletas, saindo meio que do zero, indo para o primeiro 5K. Sendo maravilhoso ter esses atletas de novo, sabe? E, cara, impressionante o trabalho fino de refino. Tem um cara lá da Bahia me batendo comigo aqui. Fala, cara, primeiro de tudo, põe a cinta cardíaca. Estou há um mês com ele, não comprou a cinta cardíaca. Ele quer, porque estudo, método tal, porque frequência baixa e tal. Eu falei, cara, primeiro, calma, vamos continuar falando de zero, cara, zero percepção, mas o cara, você vê, além disso, tem barreiras, sabe, enraizadas que você não consegue fazer desenvolver isso. Como eu não vou falar muito, não, adoro esse tema. Hoje, inclusive, está na minha agenda aqui, eu ia abrir uma caixa de perguntas sobre zonas de intensidade. Hoje mesmo eu fiz um fartlek Z3, Z3, Z4 e Z4, por exemplo. Eu fiquei pensando, o que a gente tem que mudar, o que interfere para a gente não olhar para o relógio, para a frequência e saber que a gente está naquelas faixas de intensidade. Anos, Z4, cara, estava no meio, final de Z4, eu comecei a hiperventilar, empatar, acordei, pau. Mas, enfim, a gente tem alguns insights práticos, que a gente consegue detectar isso, claro, mas não é com todo mundo, não. Está longe disso. Longe disso. Com certeza, com certeza. E olha que acho que para mim é um dos primeiros passos. É o que a gente mais perde tempo no início com o atleta, é isso, é cravar, principalmente porque a gente usa os Training Peaks, né? Senão o cara ele foge, ele abandona, porque o que você planeja está totalmente, ele brocha. O cara brocha, vê ali, pô, cara, não consigo. Então, zona de intensidade é uma das coisas mais importantes que a gente precisa no primeiro passo com o atleta. A gente divide em leve, primeiro né, a gente fala leve e forte, depois leve, moderado, forte, depois a gente começa a fragmentar e assim. De fato. Responder umas perguntas aqui, peraí. Mas é isso mesmo, tá? É uma questão complexa. O Marcos Vinícius perguntando aqui, ó, uma dúvida, você quis dizer que devemos diminuir carboidratos se estiver em zonas baixas, por exemplo, um treino abaixo do limiar, uma rodagem leve, mesmo que seja um treino longo? Marcos Vinícius, sim.
porque a necessidade metabólica é diferente, né? Deixa eu pensar em consumo de oxigênio, 6 por quilômetro, 5 por quilômetro e 4 por quilômetro, são consumos de oxigênio e produção de gás carbônico completamente diferentes. Então, a demanda de carboidratos também será diferente. Então, eu posso sim, né, e devo sim, trabalhar com menos carboidratos em zonas mais baixas, especialmente para não atrapalhar também a oxidação de gordura. E quando aumentar a intensidade, a gente também aumentar a quantidade de carboidrato da pessoa. Porque a gente determina aqui pelos testes metabólicos e sugere aí quando a pessoa necessita dessa questão, tá? Até fez um comentário aqui, vejo que os iniciantes têm dificuldade de TSE para conseguir treinar forte, os mais avançados do contrário, não tem TSE de treinar leve. Sim, também concordo. O iniciante não conhece o limite dele, muitas vezes, então isso aqui dificulta, muitas vezes, o iniciante a fazer os treinos de alta intensidade, concordo plenamente. E aí um teste, por exemplo, progressivo na esteira, como a ergometria, pode ajudar bastante esse iniciante a entender o seu máximo e como chegar ali e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, isso pode ajudar o cara que é mais avançado a entender o que é o leve dele. Não ele achar que o leve dele o leve de todo mundo que se acha avançado é 4,30. Então, assim, cara, não é 4,30 e vamos entender que leve que é isso, né? Já libera aí, ó, o pessoal que levantou a mão, tá? A lei que pergunta o seguinte: Gerson, você acha que é uma boa estratégia utilizar essa escala de percepção de esforço apenas com os iniciantes, só para ganhar um pouco mais de consciência corporal? E no segundo estágio, inserir frequência cardíaca, medidas mais precisas de VO2, lactato, mensuráveis no laboratório, para ser mais preciso? Olha, que eu acredito que sim. Se você conseguir explicar bem o que é a baixa intensidade a partir da percepção de esforço, com intensidade moderada e a pesada, né? Ali de 1 a 4, de 4 a 6, 7, de 7 a 10, se a pessoa conseguir entender fisicamente ali, né? Fica bem tranquilo e depois você vai adicionando variáveis como o próprio pace, a frequência cardíaca, no caso aqui da corrida, né? E, obviamente, depois ajustar com mais detalhes, individualidades, com testes de VO2, lactato, assim por diante. Eu acho que é um caminho legal. Particularmente gosto, tá? O Denis Vetiato, para trabalhar somente com PC, tem um longo caminho para aprender, praticar muito, usar dados, até chegar ao ponto de se perceber entre diferentes intensidades. Com certeza, Denis, o estudo traz uma coisa que eu gosto muito, que é a tal da familiarização com a escala, né? Então, acho que é bem importante a gente sempre lembrar de usar uma escala mesmo, né? De percepção, 0 a 10, e com o tempo a pessoa vai entendendo o que é o 0 a 4 para ela, 1 a 4 para ela, o 4 a 6, 7, o 7 a 10, por exemplo. Mas a gente precisa criar estratégias para isso também, tá? Mas concordo com você. Abrindo aqui o pessoal que levantou a mão, acho que o Rubão foi o primeiro. Manda, Rubão. Boa tarde, professor, tudo bem? Complementando um pouquinho o que o Hugo estava falando, uma das dificuldades de trabalhar com a percepção de esforço é que o atleta, principalmente os mais novatos, acaba se auto-sabotando para saciar ego, né? Para saciar a vontade de fazer um treino com uma maior intensidade, com um ritmo mais forte. Principalmente com a cultura que tem enraizado que um treino bom é um treino que pega, que sente, que chega fadigado em casa, que chega morto, né? Isso na corrida, isso na bike. Até um próprio cliente meu uma vez comentou, do professor, que nós sabemos onde a gente está errando. A gente sabe onde está errando, só que a gente quer dar desculpa do porquê daquilo, do porquê de ter passado das intensidades, né? E é bem delicado alinhar essa autopercepção. Uma vez explicando para um cliente, e eu estava falando com ele, pega leve na corrida, pega leve, mas eu estou pegando leve, professor. Eu falei, cara, mas sua frequência cardíaca está passando aqui de 170 batimentos médios, cara, você acha que vai estar leve?
sua frequência cardíaca 170 batimentos. Ele, não, mas na minha percepção tá leve porque o tempo de corrida acaba sendo curto, né, cara? E acaba não batendo uma fadiga acentuada para sentir total essa fadiga, né? Assim, até atleta profissional erra a percepção, né? Eu fui porque estava tranquilo, eu tava bem, daqui a pouco a quebra. Isso aí você fala, caramba, aí, você foi na percepção, veja olhar todos os números que você está na tua tela aí, e se deu mal, né? Então, é um cuidado gigantesco. Né? É o tal do tô me sentindo bem, vou explorar um pouquinho mais. Fala, Rafa. Oi, Gerson, na verdade é complementando um pouco do que o Rubão falou, do que o Rodrigo, mas a dificuldade existe, né, nessa questão, primeiro, inicial, de muita gente não quer investir. Então, muitas vezes, o que o Rodrigo falou, tem cara que não tem cinta cardíaca e não compra, e vou comprar, e vou pegar, e vou fazer, ou então deu defeito e o cara não resolve. E aí você tem que trabalhar a percepção, muitos têm dificuldade de entendimento, isso é uma coisa que realmente eu já conversei com vários, e você vê que cada um tem uma percepção totalmente diferente mesmo. E quando você vai para um teste mesmo, é o que o Romão acabou de falar, tem gente que mente para dizer que, assim, eu sou foda. Então o cara ele tá morrendo ali no teste, lógico, ele não tá de lactato, então não vai ter isso, mas não, tá tranquilo, tá 5, 4, você fala, não é possível. Você entendeu? Você vê que o cara já tá em 6, em 7 ali, e o cara tá não, tô em 4, tô tranquilo, e o cara tá morrendo, para saciar o ego dele. Então realmente é complicado. Eu tenho aluno que anda ali, faz um treino de Z2, aí o cara vem com Z2, com 158 batimentos, 156, eu falo assim, aí, como foi o treino? Não, tranquilo, tranquilo, eu falo, não é possível. Então é meio complicado isso, né? A gente acaba tendo essas barreiras aí e falta mais, acho que, trabalhar mais a fundo com todos, explicando melhor sobre essa questão da percepção mesmo. Sim. Esses são casos para nosso amigo Everton, psicólogo. Mas é isso. Beleza. Gabriel Carvalho. Fala, galera. Boa tarde a todos. Gerson, são duas situações. Primeiro, em relação, até compartilhando um pouco, ainda que eu sou muito... pouco tempo, né, de esporte, de treinamento, mas foram 3 fatos bem curiosos que aconteceu comigo em relação à percepção de esforço, que mudou até um pouco o meu pensamento e eu transmito isso para os meus atletas. Faço até semanas, né, com base no que eu vou falar agora. Uma vez eu estava sem a bateria do Garmin e eu tive que cair para a piscina sem referência nenhuma, e aí acabei fazendo a minha série principal ali no cronômetro. Então, algo que me deixou muito mais focado no que eu estava fazendo, a de repente ficar preocupado somente com números, né? Dentro daquela série. Uma outra situação que eu vivenciei daí na corrida foi bem legal num training camp da CPH, aonde o palito ficava com um cronômetro. Então, a gente estava fazendo as séries ali principais, e aí, claro, sem olhar relógio, somente tendo esse feeling mesmo, né, dessa percepção. Isso acaba ajudando muito. E, do mesmo modo, no ciclismo, teve uma vez que até então era o Bauman, que era meu treinador, ele pediu para eu competir, não estava encaixando muito bem nas provas, ele pediu para eu virar o Garmin de cabeça para baixo e fazer no feeling, na percepção do esforço. E eu lembro que na época eu joguei 90% do FTP numa prova que era o TH3, que era uma prova de 90 quilômetros de pedal. Então, assim, isso enriqueceu muito para eu melhorar esse meu autoconhecimento. Então, muitas vezes, a gente se prende muito à tecnologia também, né? E acaba que, porventura, a gente não dá espaço para se autoconhecer. Então, só fazer essa colocação, né? Em relação à percepção de esforço. Acho que foram 3 momentos que me enriqueceram muito. A minha... Perfeito, a gente está refém da tecnologia. Muita gente está refém da tecnologia. Isso é bem importante. Ô, Gerson, agora minha dúvida, que acabou caindo o meu sinal, e eu não peguei o momento que você estava explicando, das 3 zonas. Você estava falando, e aí foi onde caiu o meu sinal, que uma delas tem uma duração máxima de 1 hora. Seria isso?
Isso, essa zona 2 ali, no limiar 2, tá? Ah, tá. Tá? Então, assim, só para fechar a ideia, ela seria, no máximo, o que um atleta toleraria seria 1 hora, e ele pode ser de 4 até 8 milimols, a depender de cada um, né? Dependendo de atletas, toleraria 6, outros 7, outros somente 4, seria isso? Mas lembrar que isso foi o que eu disse, baseado em outros trabalhos, não nesse trabalho que a gente está usando hoje. Mas Certo. usando o trabalho hoje, eles usaram 4 milimols como referência. Tá? Ah, entendi. Beleza. Eu, Show. eu complementei dizendo que algumas pessoas podem tolerar essa 1 hora, às vezes com 5, 6 milimols, e outras Tá. pessoas podem tolerar essa 1 hora com 3 milimols. Beleza. Então, Show. complemento. Tá? Bem explicado. Valeu. Giovanni, Opa, Diego, depois a gente encerra. continuando aí, complementando sobre percepção, né? Uma coisa que eu sempre faço com os atletas que começam comigo e que não têm cinta cardíaca é sempre pedir para eles assim, ó, pensa no maior esforço que você já fez na tua vida, o negócio mais difícil possível, para ele tomar como base, sei lá, um 10 ali, né? E aí, a partir dali, tentar regredir em outros valores, né? O difícil é quando uma pessoa nunca fez um negócio difícil na vida, né? Aí é complicado, né? Mas o que eu tenho usado bastante também ultimamente é tentar fazer eles alinhar a percepção respiratória deles, né? A frequência respiratória deles durante o treino. Por exemplo, no ciclismo eu falo para eles assim, mais ou menos, tenta contar em torno, tipo, uma frequência respiratória, uma inspiração e expiração, para ficar em torno de 4 rotações por minuto ali no pedal, 5 rotações, né? Quer dizer, rotações por minuto não. Cada 5 giros, para uma frequência respiratória, você está mais ou menos na tua zona 2. E aí eu faço para eles tentar assimilar essa parte respiratória com uma percepção de esforço, mas eles não têm outro parâmetro, né? E aí até uma forma deles se concentrar um pouco mais, talvez, no treino ali, na intensidade, enfim. Principalmente quando tem muita oscilação de terreno, né? Porque às vezes o cara tá no plano e começa a subir, sai numa disparada, e aí daqui a pouco percebe que tá muito forte para tirar o pé, então, tipo, na mínima percepção de mudança de frequência respiratória, eu já penso, falo para ela, já dá uma segurada, já vai alinhando com a tua percepção de esforço, para tentar encaixar isso. E aí depois, quando ele tem a cinta, para tentar ainda encaixar junto, né, percepção, isso, e observar a frequência respiratória junto com a zona de frequência cardíaca, né. Entendi. Tem alguma referência que você virou base para essa frequência respiratória versus pedaladas? Então, eu tinha lido uma vez um livro de uma treinadora inglesa, quando ela trabalhou com os nadadores inglês para as Olimpíadas de 2012, se não me engano. E depois eu acho que eu vi mais um artigo, posso dar uma pesquisada ali, mas eu não lembro de cabeça agora o nome, as referências, né? E aí, eu lembro que nesse livro ela fala alguma coisa disso, tipo, tanto para o pedal ou para a corrida, mais ou menos, tipo, a zona 2 está mais ou menos entre 4 e 5 giros no pedal, zona 3 estaria mais ou menos entre 3 e, tipo, zona 4 já estaria, tipo, 2 giros, e zona 5 que estaria no teu limite, seria 1 para 1, mais ou menos, uma frequência respiratória e uma pedalada. Entendi. O problema aí depende muito também da cadência da pessoa, né? Mas eu já fiz uns testes e, tipo, de pedalar uma cadência mais baixa, mais alta, e parece que ficou mais ou menos parecido, assim, não teve tanta diferença. Beleza, interessante. Interessante. Obrigado. Diegão? Boa tarde a todos. Estava refletindo sobre a fala do Rodrigo e eu me lembrei de um trabalho que a gente fez na minha época da Unicamp, com a PSE, até o Nakamura participou, onde o que a gente via era realmente uma grande diferença da percepção do treinador e da percepção dos nadadores, ou no caso foi com o nadador que a gente fez, quando eles colocavam a pontuação ali, né? E depois a gente foi explorar, a gente viu também que, dependendo da formatação, da estrutura, da sistemática que o treinador montava,
do seu treinamento, essa percepção variava também. Vou dar um exemplo que a gente utilizou. Num treino, por exemplo, de 20 de 100, 10 de 200 e 5 de 400. Né? A percepção, a gente viu que era totalmente diferente dos nadadores, embora o volume, né, e a mesma intensidade, isso a gente equalizou a carga direitinho. Então, essa fala do Rodrigo me chamou a atenção, porque eu acho que o grande desafio para se vencer é tentar equalizar aquilo que o treinador pensou com aquilo que realmente aconteceu lá na carga interna do atleta. Então, esse é o grande desafio. A gente já mostrou que, na verdade, é bem diferente, né? E pensando em percepção, né, claro, percepção tem suas limitações, um atleta mais novo, né, é diferente, a percepção dele é mais pobre, né, a medida de lastro com a atividade física também. Mas eu acho que é interessante quando você tem um baseline, né, quando você tem ali um acompanhamento, igual ele falou, poxa, estou acompanhando o cara ali, eu acho que você consegue trabalhar melhor esse aspecto, e aí ela é muito válida, né, embora com todas as suas limitações, mas eu acredito que é uma boa medida ali para a gente ter como parâmetro, né, principalmente quando não se tem nenhum outro recurso, Garmin, frequência, testes, limiares. Né? Então, eu acho que vale a pena, só de maneira a tentar enriquecer a discussão aqui, porque há uma diferença naquilo que foi planejado entre o treinador e aquilo que é resposta da carga interna do atleta. E digo mais, dependendo de como você estrutura o seu treinamento, né, em séries, em quilômetros, a carga, a percepção do atleta também vai ser diferente. Então, isso é só uma questão para a gente pontuar aqui e tentar enriquecer um pouco mais, tá? Obrigado. Obrigado, Diego. A gente tem um artigo sobre esse ponto, com atletas de vôlei, mulheres. O treinador superestimava em 10% a carga que ele aplicava na mulherada. Perfeito. Foi o que aconteceu lá no nosso também. E a gente viu também que essa correlação, né, entre a percepção de treinadores e a de atletas ia aumentando à medida de idade e experiência de treino. Né? Então, é muito importante essa aproximação, né? Tanto na educação de construir o atleta, né, ele ter a melhor percepção ali, mas também para a gente identificar e tentar vencer esse desafio aí que o Rodrigo colocou na mesa. Né? Essa fala do Diego é muito do que eu ia falar, né? Porque assim, a questão da PSE ela é influenciada por diversos fatores, né? E eu considero, pelo menos, que se deve pensar muito até no próprio treinamento como um fator relacionado à questão da PSE. Porque em diferentes fases, né, do treinamento, o atleta está com uma PSE alterada. Não somente pelo treinamento em si, mas por toda a vida da pessoa. Porque o que eu tenho mais propriedade para falar hoje é a questão relacionada à fadiga mental, que é o que eu mais pesquiso. E a gente sabe, por exemplo, que a pessoa não tem a mesma fadiga mental que ela tem no final do dia, por exemplo. A pessoa acumula durante um dia todo o cansaço. Então, assim, pessoas que treinam à noite não vão treinar da mesma forma como vão treinar de manhã. E a gente já tem essa alteração quando a pessoa faz o longão do final de semana. Então, a PSE, a forma como a pessoa mede, ela vai ser mudada de acordo também com o que está acontecendo na vida dela, de acordo com os treinamentos e tudo mais. E muitas das vezes não se leva isso em consideração. E é um cuidado, assim, que eu acho que tem que se ter, porque o que chega de atleta para mim, e muitas das vezes está fadigado, está cansado e tudo mais, mas muitas das vezes também não quer decepcionar o treinador, quer fazer o que o treinador pede, não está legal na vida pessoal, a pessoa está cansada, a pessoa está ali mal, muitas das vezes não é comentado. Então, assim, até o que eu falo com alguns treinadores, olha, descobre o que está na vida pessoal do seu atleta, descobre o que está acontecendo ali por trás, perguntas como é que está o trabalho, como é que está o casamento, como é que está tudo, porque essa PSA vai ser influenciada pelos outros fatores. Não é somente a questão relacionada à carga interna e tudo mais. Muitas das vezes são coisas que estão acontecendo que vão mexer completamente com essa pessoa.
Então, assim, acho que tem que se levar isso em consideração. Com certeza. Com certeza. Pode, outros fatores estressantes, né? Que vão influenciar a percepção e até a tolerância do esforço da pessoa no treino. Né? Então, faz todo sentido mesmo. Pessoal, fechamos por hoje. Valeu, turma. Até mais.